Eliezer Rodrigues, o médico piauiense e senador federal aqui pelo nosso estado, Marcelo Castro, entrou numa discussão bastante polêmica, um tema atual que está sendo realmente bastante debatido no Brasil. Conta pra gente. De fato, Lívio, o ex-ministro da Saúde, senador Marcelo Castro, do MDB, mesmo reconhecendo a eficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid-19, criticou a forma como o Ministério da Saúde recomendou oficialmente o uso da substância. O parlamentar destaca que nenhuma autoridade se responsabilizou pelo protocolo autorizado. A essência dessa nota é estabelecendo que os médicos podem prescrever, mediante a aceitação por escrito dos pacientes, alguns medicamentos, dentre eles a cloroquina ou a hidroxicloroquina, no início dos sintomas da enfermidade Covid. No que o Ministério não está inovando, vários cientistas, vários médicos já praticam isso normalmente, nessa fase inicial que é chamada fase infecciosa, que ocorre no intervalo aí de 5 a 7 dias, a partir dos primeiros sintomas que a pessoa manifesta. Depois dessa fase infecciosa vem a fase inflamatória, que já é a reação do organismo a esse agente infeccioso, que no caso aqui é um vírus. Então, o Ministério não inova, permite que a hidroxicloroquina ou cloroquina, a azitromicina, o zinco, né, sejam usados na fase inicial da doença, em que a ampla maioria dos médicos, ou pelo menos um grande número de médicos, um grande número de hospitais, né, praticam isso daí, mas como é uma enfermidade que não tem vacina, que não tem nenhuma medicação ainda comprovadamente eficaz, nós estamos apelando para tudo, e tudo faz crer que algumas dessas substâncias realmente têm efeito, né, sobre a evolução da enfermidade, principalmente, né, dizem alguns cientistas e pesquisadores, o anticoagulante e o corticoide para o processo inflamatório, e a hidroxicloroquina, a azitromicina, né, e o zinco para a fase inicial da doença. Marcelo Castro é um dos políticos mais tradicionais do estado do Piauí. Atualmente é senador pelo MDB aqui pelo nosso estado. Já foi ministro da Saúde e também é médico por formação. Ele sabe do que ele está falando, Eliezer. Certamente, e cobrou basicamente a responsabilização pelo protocolo. Isso faz parte do trâmite do Ministério da Saúde em todas as vezes que se faz necessário alguma recomendação para o país. Alguma autoridade competente deve assinar que está de fato formalizando, oficializando aquela recomendação. Então, segundo o senador, o Ministério está orientando, colocando à disposição dos médicos o uso da cloroquina com o consentimento dos pacientes, mas sem nenhuma autoridade competente se responsabilizar formalmente por isso. Parece que há ainda aí uma insegurança, no caso, para a indicação da cloroquina, mas o fato é que está autorizado no país. Eis a questão. O uso de máscaras agora é recomendado para todo o país. Obrigação, Lívio. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscara em todo o país. Uma emenda da deputada federal Rejane Dias ao texto original flexibiliza a obrigação para pessoas com deficiência. Olá, pessoal. Acabamos de aprovar aqui na votação virtual da Câmara Federal o projeto de lei 1562, que trata sobre a obrigatoriedade do uso da máscara em todo o território nacional. Esse projeto de lei, eu apresentei um projeto similar, inclusive o meu foi apensado a esse projeto que acabamos de aprovar. Também apresentei uma emenda que trata sobre a excetuação das pessoas com deficiência, retirada, portanto, das pessoas com deficiência dessa obrigatoriedade. Eu, como mãe de uma criança com autismo, eu sei que tem muitas mães que sabem muito bem do que é que eu estou falando, a dificuldade dos nossos filhos utilizarem uma máscara dessa, até porque eles não têm a compreensão realmente do perigo.
Então foi aprovado também essa emenda e agora nós vamos continuar votando matérias de enfrentamento ao coronavírus, sobretudo a proteção da saúde da nossa população. A questão da máscara, ela é fundamental em todo o processo. Já temos visto que alguns governadores, inclusive o governador Wellington Dias do estado do Piauí, entre outros governadores e prefeitos, já aprovaram também projetos similares a esse, tornando obrigatório o uso da máscara nos seus estados e municípios. O que nós acabamos de fazer foi o quê? Normatizar o uso desse equipamento em todo o território nacional. Acreditamos que com isso nós vamos sim, se Deus quiser, proteger a nossa população e cuidar da saúde do povo brasileiro. É importante destacarmos que o uso da máscara passa a ser obrigatório em todo o território nacional, em locais públicos. Eliezer, vamos falar sobre a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. Tem vereador, na realidade, que foi alçado à posição de presidente da Comissão de Controle de Gastos no que diz respeito ao combate à Covid, não é isso? Correto. O vereador Venâncio Cardoso, do PSDB, foi eleito presidente da comissão que vai fiscalizar os gastos da Prefeitura de Teresina no combate à epidemia do coronavírus. A comissão conta com vereadores da base do prefeito e da bancada de oposição. Foi formalmente constituída a Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos em Teresina em virtude do Covid-19. Como membros temos eu, o vereador Venâncio, o vereador Gustavo Gaioso, o vereador Enzo Samuel, vereador Dr. Lázaro e vereador Dudu, além dos suplentes, que é a vereadora Poliana e o vereador Major Paulo Roberto. Fui eleito presidente dessa comissão, designamos o vereador Enzo Samuel como relator e o vereador Dudu foi eleito vice-presidente. Devemos nos reunir ainda essa semana para conversar e debater sobre a estratégia e o cronograma da comissão, mas meu posicionamento que eu vou colocar para eles é que a gente deve atuar em 3 linhas. A linha do fortalecimento do sistema público municipal de saúde e os gastos, o apoio da prefeitura às pessoas com vulnerabilidade social, a distribuição de cestas, por exemplo, e os gastos, e a crise econômica vivida pelo poder público municipal e a retomada das atividades econômicas. Tá aí. Vamos falar agora da oposição ao prefeito Firmino Filho. O que é que o vereador Dudu conta pra gente, Eliezer? O vereador Dudu, do PT, solicitou ao Ministério Público a anulação do atual contrato do transporte público de Teresina. O parlamentar alega que uma série de deficiências acabam acontecendo e prejudicando as pessoas, os passageiros, e na sua avaliação isso justifica uma nova licitação. Bem, a gente tem visto ao longo dos anos uma relação muito conflituosa do transporte público de Teresina com a população. Ora, os empresários alegam que a prefeitura deve milhões, os trabalhadores não se entendem. E é uma licitação milionária, é uma licitação de muito dinheiro na nossa cidade. Quem anda de transporte público é quem mais precisa, é a maioria da população de Teresina. Então, no momento de pandemia, os trabalhadores se viram obrigados a fazerem aí paralisações, greves, para terem aí os seus direitos garantidos. Agora, quem não pode pagar a conta é o povo. Então, eu estou entrando com representação do Ministério Público, pedindo que a gente faça a anulação dessa licitação. Anular essa licitação e abrir uma outra. Esse contrato ele já está uivado de vícios e de quebra desse contrato, dessa licitação. A partir do momento em que os empresários não honram o contrato, a prefeitura não está honrando a gestão em relação ao transporte público, nós não podemos permitir que o povo pague essa conta. Então eu estou solicitando do Ministério Público a anulação desse contrato, que a gente abra uma outra licitação. Eu vou também encaminhar para o Tribunal de Contas e vou também entrar com ação na Justiça. O que não dá é para a gente ficar assistindo esta celeuma e agora, alegando pandemia, se alega demissão em massa de trabalhadores, fazendo com que eles assinem rescisões aí, sem a vontade explícita do trabalhador. Então, nós não podemos permitir e eu quero cobrar aqui providência da Prefeitura. A Prefeitura tem que se posicionar. A Prefeitura tem que estar tomando a rédea. Já não dá mais para a gente ficar vendo as rédeas dessa licitação do transporte público ficar na mão do CETUT e a população, coitada.
é que está pagando na ponta uma passagem cara, um transporte péssimo e sem a solução. Medida polêmica, Eliezer, em contexto de pandemia. Sim, muitas questões acabaram gerando conflito, a quantidade de ônibus que estão circulando, que acaba provocando aglomeração de pessoas nos terminais, dentro dos próprios transportes públicos, questões trabalhistas envolvendo motoristas, cobradores, junto às suas empresas particulares. Então, tudo isso tem provocado problema na justiça, também embates políticos na Câmara Municipal de Teresina. E o vereador Dudu, que é o líder da oposição ao prefeito Firmino Filho, entende que a própria licitação que está vigorando no momento, o contrato que está vigorando, pode ser anulado por tantos descasos que ele acaba percebendo em toda essa situação. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Eliezer Rodrigues, hoje aconteceu em Brasília e também através de plataformas online a tão aguardada reunião entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e governadores brasileiros. Isso, Lívio. O presidente Bolsonaro abriu a reunião com os governadores nesta quinta-feira, anunciando que vai sancionar o socorro a estados e municípios. Mas, em troca, ele pediu o congelamento dos salários dos servidores estaduais até o fim de 2021. É importante destacar que a sanção do auxílio a estados e municípios depende de publicação no Diário Oficial da União. E isso pode ocorrer ainda hoje em edição extra. Em sua fala, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que era de extrema importância a sanção presidencial ao projeto, por garantir as políticas de combate ao coronavírus no país. O terceiro a falar no encontro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que o auxílio aos estados era uma demanda histórica. A reunião foi finalizada com o anúncio de Bolsonaro que irá apenas corrigir questões técnicas do texto final do projeto e que a sanção vai ser publicada o mais rápido possível. O governador Wellington Dias participou desta reunião e também se pronunciou. Vamos conferir o que ele disse acerca deste encontro. A agenda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ela tem um lado importante que é a abertura de diálogo entre o governo federal, com a presença do presidente da Câmara, do Senado, dos governadores do Brasil inteiro e tivemos ali a condição de ter a informação do presidente que vai sancionar a lei, deve vetar a parte relacionada aos servidores e disse ainda que ele vai garantir esse ato de sancionar a lei após um decreto que ele está editando sobre um tema da Polícia Rodoviária Federal. Pedimos a ele também a criação de um comitê que seja capaz de ter a presença dos governadores, prefeitos, governo federal, com a Câmara, Senado, o Supremo, enfim, para que a gente possa ter uma condição de uma linha única no Brasil, tanto na parte da saúde, do social, como da economia. Lembramos a necessidade do apoio aos pequenos, a liberação do fundo, que é o que permite o aval para esses empréstimos para as empresas e estamos agora esperando que se tenha a liberação dessa compensação das perdas dos estados e para a saúde até o último dia útil do mês de maio. Pauta histórica. Eliezer Rodrigues, para encerrar o quadro de hoje, nós já temos um secretário especial da Cultura aqui no Brasil, não é isso? Isso, Lívio. O ator e apresentador Mário Frias aceitou o convite para ser o novo secretário especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, no lugar de Regina Duarte. Aos 48 anos, Frias é defensor das ideias do presidente Jair Bolsonaro e usa as redes sociais para propagar as suas convicções. A conversa do presidente com o ator e apresentador ocorreu nesta terça-feira, dia 19, no Palácio do Planalto, durante um almoço. Ontem, os dois conversaram novamente e Mário Frias aceitou o convite. A nomeação sai nos próximos dias. Frias terá o desafio de comandar a pasta que mais trocou de titular desde o início do governo e será o 5º secretário de Cultura do governo Bolsonaro. Eliezer, muito obrigado, viu? Por nada. Política do dia.